na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, apresentemo-nos diante do Senhor nosso Deus com o coração contrito e humilde, para assim rezarmos com mais dignidade estes santos sacramentos. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e onipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este regressava vitorioso do combate contra os reis. Ele abençoou Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de todos os despojos. O seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, mas também Rei de Salém, isto é,
Rei de paz. Aparece sem pai, nem mãe, nem genealogia, sem princípio dos seus dias, nem fim da sua vida. Semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Assim se torna bem evidente que a perfeição não veio por meio do sacerdócio levítico, uma vez que, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote instituído não em virtude de uma lei humana, mas por força de uma vida imortal. É dele que se dá este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerava. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é sacerdote para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia,
Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes: será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje nós vemos aqui nesse Evangelho, mais uma vez, o exemplo de Jesus, aquele que por onde passa a fazer o bem. Nesses dias, os Evangelhos que também escutamos, Jesus também sempre a fazer uma cura, uma libertação. E assim também sinaliza para nós, meus irmãos, que nós que somos seus discípulos, somos cristãos batizados, também somos convidados a ser como Jesus, a fazer o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Porque o bem, nós sabemos, é para nós que somos batizados, traduzido em caridade. Um cristão que não sabe fazer o bem não pode se considerar seguidor de Jesus. Por onde Jesus passa, e hoje Jesus está numa sinagoga, como é costume, está sempre presente como uma pessoa de destaque, mas Jesus percebe que dentro desta sinagoga existem pessoas que estão ali para o observar, que estão ali para o condenar, que estão ali para fazer com que ele seja levado à morte. Mas Jesus não deixa se intimidar por aqueles que têm o coração endurecido, como o próprio texto nos diz. E isso entristece Jesus. Homens que poderiam ver nas ações de Jesus e glorificar a Deus por causa delas, não conseguem enxergar o bem que está sendo feito ao seu redor. Isso não nos deixa também de poder pensar que a religião do qual Jesus
também condena nessa atitude de coração fechado. É por todos aqueles que têm ou carregam em si, com o coração fechado, presos à própria instituição, aos seus interesses e, sobretudo, por uma tradição que os cerra os olhos. Sabemos muito bem que é bonito e é importante vivermos a nossa tradição de fé, mas de maneira alguma a tradição da nossa igreja pode ultrapassar o Evangelho, ultrapassar as ações de Jesus. Se assim o for, corremos o mesmo risco de fechar os nossos olhos para o ser humano e assim não somente fechar os olhos, mas também o nosso coração, para não ser capaz de enxergar o bem e nem de fazer o bem àqueles que mais precisam. Os gestos que Jesus nos apresenta nesse Evangelho são gestos dignos de destaque, com certeza. Jesus vê um homem que está com a mão atrofiada. E isso tem muito a dizer para nós, meus irmãos. O que significa ter uma mão atrofiada e que Jesus o traz para o meio e o cura. Significa, sobretudo, que a nossa mão pode estar atrofiada espiritualmente quando nós deixamos de ajudar aqueles que mais necessitam. Quando nós deixamos ou negamos de poder contribuir para aqueles que estão injustiçados ou mesmo colocados à margem da sociedade. Vemos o exemplo de Jesus. Vem para o meio. Jesus não quer que ninguém se sinta ao escanteio, deixado de lado. Jesus quer a dignidade em primeiro lugar. Por isso condenava a forma como a lei sagrada era traduzida em relação ao sábado. Pois para ele sempre nós sabemos que o sábado foi feito para o homem, para poder dizer que diante da pergunta que ele nos faz também hoje, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Essa é uma pergunta que todos nós devemos refletir no nosso coração. Que diante de todas as normas e leis, o que é mais importante? Fazer o bem ou fazer o mal? É claro que para nós, seguidores do Senhor, não podemos fazer o mal, mas, sobretudo, fazer o bem para aqueles que mais precisam. É o que Jesus nos pede a cada um de nós. Porque aqueles que, pelo contrário, costumam sempre colocar a lei, as normas, assim como a tradição à frente das pessoas, da sua dignidade, acabam por endurecer o seu coração. E assim deixa Jesus triste. E não somente triste, além de Jesus estar triste, também Jesus é traduzido aqui como alguém que traz uma mágoa dentro de si também. Porque Jesus era ser humano também. E por isso, da mesma maneira como nós nos sentimos quando somos excluídos, quando somos colocados de lado, quando muitas vezes somos injustiçados, assim, com certeza, o Senhor sente-se triste por outros não ver, não enxergar a necessidade e continuar com a mão atrofiada por alguém que não é capaz de agir para ajudar. Roguemos, meus irmãos, a esse Jesus, sumo e eterno sacerdote, o qual escutamos nessa primeira leitura. É Ele que ofereceu a sua vida como sacrifício agradável a Deus. É Ele que nos convida a sermos seus seguidores, mas seguidores verdadeiros, capazes de poder ultrapassar as normas que muitas vezes nos condicionam e que nos impedem de sermos verdadeiros seus seguidores. Continuemos na luta pelo bem. Hoje também a Igreja, embora nós aqui não fazemos
a memória, celebra um grande homem, um grande testemunho de fé, testemunho de amor a Cristo, São Sebastião. Peçamos a sua intercessão para aquele que é invocado como protetor das pestes, para que nos livre também, pela sua intercessão, da peste que assola a nossa sociedade, o mundo inteiro, e que Nossa Senhora ilumine os nossos passos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos, para que Deus faça de nós discípulos de Cristo, sensíveis aos sofrimentos e anseios das igrejas que procuram unidade, dizendo com fé: Senhor, dai-nos a paz. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que vejam em Cristo seu modelo e pastor e sigam com humildade e fé pelo caminho do Evangelho, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Por todas as comunidades e confissões cristãs, para que afastem discussões e contendas e se deixem conduzir pela luz de Jesus Cristo, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que realizem o seu ministério com dedicação, em ordem à unidade do povo que lhes foi confiado, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Pelos fiéis das várias confissões cristãs, para que se estimem e apreciem mutuamente e realizem entre si gestos de amizade e união fraterna, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Por aqueles que tudo julgam e criticam, para que o Senhor os livre dessa tentação e os faça amigos e servidores uns dos outros, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos dê a graça de compreender que a unidade é fruto da vitória do amor sobre o egoísmo, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Senhor nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unidos numa só fé, num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, com o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Vivendo a verdade na caridade, cresçamos em tudo para Cristo. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. doutrina verdadeira.
Infundi em nós, Senhor, vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com o mesmo pão, o pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos que nos acompanharam pelos meios de comunicação e a todos vós que aqui celebramos juntos. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A Teresa